que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia.
como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está Aqui. Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Convidamos você a se juntar a nós, mesmo aí no seu lar, onde você está, para louvar o Senhor, adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor nesta noite. Nós vamos iniciar o culto cantando o cântico Agnus Dei. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo 103. Esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, é o Deus na presença de quem nos encontramos e precisamos nos apresentar diante dele com o coração quebrantado, com o coração contrito. E o Salmo 103 nos apresenta aqui a misericórdia de Deus. O Salmo 103, no versículo 3, eu quero destacar aqui alguns versículos. Diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Lá no versículo 10, Davi diz assim: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E no versículo 13 ele diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Essas palavras mostram claramente a manifestação da misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades, porque Ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos trata de acordo com o que nós merecemos, e porque Deus é misericordioso, como um pai amoroso, Ele manifesta essa misericórdia e se compadece de nós. E eu gostaria de convidar você nesta noite, confiado nessas palavras, confiado nessas promessas, colocar-se diante de Deus agora, pedindo perdão de Deus, crendo que Deus é misericordioso e tem todo o interesse em nos perdoar. Vamos confessar os nossos pecados, vamos pedir o perdão do Senhor, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração ao longo desse culto. Eu convido o presbítero Rodrigo, que fará essa oração neste momento. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela misericórdia que o Senhor derramou em nossas vidas, Pai, porque sabemos que só Tu és Deus e só existe Tu, acima de tudo e de todos, Pai. Tu és soberano, Tu és magnífico, Tu és o alfa, o ômega e o princípio e o fim, Pai. E te pedimos, Pai, perdão por nossos pecados, Pai, pois somos criaturas falhas, temos total convicção disso, sabemos que nada somos sem a Tua instrução, Pai. Então pedimos que o Senhor possa nos guiar através dos Teus ensinamentos, através da Tua palavra, Pai, que a gente possa absorver o que a gente vai aprender aqui nesta noite, nesse culto, Pai, que o Senhor possa semear, Pai, a Tua palavra em nossos corações, para que a gente possa frutificar, Pai, resultados do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Sê conosco, Pai, sê com cada um que está nos vendo, Pai, abençoa cada família, Pai, sê com todos os que estão agora, Pai, neste momento, Pai, te buscando, te louvando, te adorando. Amém. Faz assim em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar ainda o hino do nosso inário. Este hino é o hino 116. Este hino fala da nossa união com Deus. E ele declara: mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Vamos cantar este hino.
ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Salmo 95, no versículo inicial desse salmo, nós encontramos um convite para louvar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Você é convidado a louvar ao Senhor, você é convidado a entoar cânticos de louvor ao Senhor, e neste momento nós vamos fazer isso. Nós vamos entoar 3 cânticos de louvor ao nosso Deus, e o primeiro deles retrata o amor incrível de Deus. Teu amor é incrível. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Ele me conduz. Glória a Deus, o amor do Senhor nos faz cantar. Esse Deus que reina sobre toda a terra e reina também em nós. Sobre as montanhas
figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu todavia me alegrarei no Senhor. Vamos cantar essa canção, ainda que a figueira. Deus derrame graça na sua vida, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que tudo esteja contra, que você possa confiar no Senhor. Abacuque via que as coisas estavam realmente difíceis, mas ele disse: eu todavia me alegrarei no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, e a alegria é fruto do Espírito que habita em nós. Glória a Deus. Deus te abençoe. Nós estamos nos preparando neste momento para a meditação na Palavra de Deus,
E eu gostaria de convidar você, meu irmão, a curvar a sua fronte mais uma vez, se você puder, aí onde você está. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento em que nós vamos receber a palavra de Deus, a pregação desta bendita palavra. Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que estamos tendo de prestar culto ao Senhor. Mais uma vez, rendemos a Ti a nossa gratidão. E agora, nesse momento, ó Deus, em que, após termos louvado o Senhor, após termos, ó Deus, tido esse tempo tão gostoso de cânticos de louvor e adoração ao Teu nome, nós vamos abrir a Tua palavra, ler, ó Deus, e que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua através do Teu Santo Espírito. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos a Tua palavra e possamos também colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos a Tua iluminação, a sabedoria do alto. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para o texto que nós vamos nos basear na nossa reflexão de hoje, que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o último versículo deste capítulo, o versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Acompanhe conosco a leitura deste texto, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu gostaria de ainda ler em outras duas versões este mesmo versículo. Na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje e depois na versão de uma tradução chamada Tradução Brasileira. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim nesse texto: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a ti mesmo quanto como os que o escutam. Na tradução brasileira, nós encontramos a seguinte expressão: vela sobre ti e sobre o teu ensino, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Eu fiz questão de fazer essa leitura especialmente nesta versão chamada tradução brasileira, por causa da palavra que essa tradução traz, dizendo vela sobre ti mesmo. Mostra claramente a necessidade do cuidado contínuo, constante, que Paulo fala a Timóteo, para que ele tenha com ele mesmo. Esse versículo mostra claramente que Paulo instrui Timóteo a ter cuidado de basicamente duas coisas: cuidar dele mesmo e cuidar da doutrina. Nós vamos ficar apenas com a primeira parte: tem cuidado de ti mesmo. A segunda parte vai ficar para outro momento. Então a nossa reflexão nessa noite tem como tema cuide-se. E eu gostaria de convidar você a um exercício para que você pudesse ouvir essa palavra, possamos pensar bem nesta palavra. Eu quero convidar você a fazer esse exercício comigo. Imagine-se diante de um espelho, mas eu gostaria que você se imaginasse diante de um espelho que lhe possibilite uma visualização do seu corpo inteiro. Então, pense você diante desse espelho, olhe para a pessoa que aparece aí à sua frente. O apóstolo Paulo, então, quando dá esta palavra para Timóteo, ele traz essa palavra não apenas em tom de sugestão, evidentemente, porque Timóteo era seu filho na fé, e Paulo tinha autoridade para não apenas sugerir Timóteo, mas para dar a ele uma ordem. E eu gostaria que você encarasse esta palavra que é dirigida a Timóteo, não apenas como uma recomendação, mas como uma ordem. E deve ser assim que nós precisamos encarar a palavra de Deus, não como algo a se optar,
não como uma escolha que nós temos a opção de fazer ou não, mas como uma ordem a ser obedecida, ou não obedecida, como queira. Timóteo encara então, recebe essa palavra de Paulo como esta ordem: cuida de ti mesmo, ou tem cuidado de ti mesmo. Então eu gostaria de, diante desta ordem que Paulo dá a Timóteo, convidar você a encarar também esta palavra como uma ordem: cuida de ti mesmo. Nós vamos caminhar então nesta expressão, nós vamos partir desta instrução de Paulo, dessa exortação de Paulo a Timóteo, e eu gostaria então de apresentar três perguntas para nós e desenvolver este tema a partir dessas perguntas. A primeira delas é: quem é o maior responsável por esse cuidado? Se você observa o versículo, Paulo está dizendo a Timóteo, dando uma ordem direta para ele, não falando para ele arranjar alguém para cuidar dele, mas ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, cuida ou tem cuidado de ti mesmo. Ele está responsabilizando Timóteo quanto ao cuidado com ele. Ou seja, este é o princípio que nós precisamos observar muito claramente, encontrado nas Escrituras. É o princípio da responsabilidade pessoal. Evidentemente que nós estamos falando aqui, né, da pessoa que tem essa capacidade, que tem essa condição do cuidado consigo mesmo. Nós não estamos falando aqui dos pequeninos, dos bebezinhos, das crianças que precisam de um cuidado paternal, o cuidado do pai e da mãe. Nós não estamos falando aqui de pessoas que têm uma dificuldade de cuidar de si mesmo e por isso precisam de um cuidador, quem sabe por conta da saúde ou por conta da idade. Nós estamos falando diretamente às pessoas que podem receber essa palavra diretamente, como Timóteo podia, o jovem Timóteo. Ou seja, é o princípio da responsabilidade pessoal, e esse princípio se encontra em todo o contexto bíblico. Escrevendo falando aos presbíteros lá em Éfeso, os presbíteros de Éfeso, Paulo lá em Atos capítulo 20, versículo 28, dá essa mesma instrução. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Ou seja, aqueles presbíteros deveriam cuidar primeiramente de si mesmos. Paulo chama aqueles presbíteros a uma responsabilidade pessoal. Portanto, a pessoa mais responsável para cuidar de você é você mesmo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, versículo 27, ele diz: tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É a última parte do versículo. O que ele está dizendo com isso? Que ele tem uma responsabilidade consigo mesmo para cuidar da sua própria vida, para que ele, não vindo a pregar a outro, ele mesmo esteja na condição de um desqualificado. Lá em Mateus 7,5, Jesus apresenta esse princípio, quando ele fala a respeito do julgamento temerário, e ele diz assim: tira primeiro a trave do teu olho, para depois você enxergar bem, tirar a trave do olho, ou o cisco no olho do teu irmão. Ou seja, Jesus está chamando os seus discípulos, as pessoas que o ouviam naquele momento, lá no famoso Sermão do Monte, a cuidar de si mesmo, da sua própria vida, primeiramente, para que tenha condição de cuidar do outro. Esse princípio também está lá em Romanos 14, versículo 12. Paulo diz assim: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isto fica claro lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai falar a respeito da ceia do Senhor. Ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz: cada um levará o seu próprio fardo, capítulo 6, versículo 5. Observe então que esse princípio da responsabilidade pessoal, dada a Timóteo é chamado, Timóteo é exortado a ter cuidado com ele. Esse princípio está por toda a Escritura. Lá em Gênesis, no capítulo 3, você percebe claramente Deus responsabilizando Adão, Eva, inclusive a serpente. Quando você lê no capítulo 3, versículos 9 a 17, você vai encontrar aquele confronto de Deus em relação
né, ao pecado cometido por Adão e Eva, e ele chama os três, tanto Adão quanto Eva, quanto a serpente, a responsabilidade pessoal. No versículo 14, ele disse à serpente, observe lá no capítulo 3 de Gênesis. No versículos 13 e 16, o texto diz, e disse à mulher, né, Deus se dirige à mulher. Nos versículos 17, versículo 9, versículo 11, deste mesmo capítulo, o texto diz, disse ao homem, ou seja, Deus se dirige ao homem. Lá em Ezequiel, capítulo 18, nós temos aquele famoso texto chamado a responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. E eu gostaria de ilustrar isso com algo bem conhecido daqueles que viajam de avião. Quando o comissário de voo está orientando os passageiros, e ele diz, diante de uma turbulência, diante de uma situação em que as máscaras devem cair, e você precisa pegar primeiro a máscara sua, colocar em si mesmo, e depois ajudar a pessoa do lado a colocar a máscara também nela. Você percebe claramente esse princípio da responsabilidade da responsabilidade que você tem com você mesmo. Então, quem é a pessoa mais responsável para cuidar de si mesmo? É esta pessoa que está diante desse espelho que eu chamei você a se imaginar na frente dele. Ou seja, essa pessoa que aparece na sua frente é o maior responsável para cuidar de você mesmo. Agora eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. Por que você deve cuidar de você mesmo? Por que Paulo está dizendo a Timóteo para que ele cuidasse dele mesmo? Eu gostaria de extrair aqui algumas lições, pelo menos 3, do motivo pelo qual, do porquê nós precisamos cuidar de nós mesmos. Claro que nesse contexto, Timóteo deveria cuidar dele mesmo, porque ele tinha uma responsabilidade de cuidar da igreja. Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso, você pode conferir isso lá no primeiro capítulo, quando ele vai dizer, no versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Paulo então tinha deixado Timóteo responsável pela igreja de Éfeso, o jovem pastor, e Timóteo tinha uma responsabilidade com aquela igreja. E o cuidado com ele mesmo era algo necessário para que ele pudesse ter condições de cuidar da igreja, do povo de Deus. Por isso vem a segunda parte do versículo, e da doutrina. Nós estamos na primeira parte, cuide de ti mesmo. Quem é o maior responsável? É você mesmo. Segundo, por que você deve cuidar de você mesmo? Quais motivos nós poderíamos encontrar para que nós pudéssemos ser motivados, instados, orientados a cuidar de nós mesmos? Primeira razão por que nós precisamos cuidar de nós mesmos é por causa da nossa singularidade. Essa pessoa que está aparecendo na sua frente aí, diante desse espelho que eu convidei você a imaginar, esta pessoa é singular, não se trata de qualquer um. A Bíblia diz que essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a sua existência, meu querido irmão, minha querida irmã, não é resultado de um processo evolutivo produzido pelo acaso. Certamente você é fruto de um projeto intencional, inteligente, especial e grandioso do Senhor do universo, do Deus Todo-Poderoso, do Soberano. Você não é um acidente cósmico. A pessoa que está aí diante desse espelho que você se colocou precisa de cuidados por ser uma obra rara, única e singular. Nos quase 8 bilhões que existem de pessoas hoje no planeta, e os especialistas fazem uma projeção de que já viveu em nosso planeta cerca de 108 bilhões de pessoas. De todas essas pessoas, você é único, você é singular. Não existe ninguém
como você. Não existe ninguém que se compare a você. Quando você partir deste mundo, quando você concluir, encerrar a sua vida nessa terra, ninguém poderá te substituir. Portanto, você precisa cuidar de você, porque você é singular, por causa da sua singularidade. Nunca existiu, jamais vai existir uma pessoa como Timóteo. Timóteo foi único, o filho na fé de Paulo, um deles, não tem substituto. Você não tem substituto, você é único, você é singular. Eu gostaria de enfatizar isso, para que você perceba que você é especial, para que você perceba que você é uma obra singular da criação de Deus. Deus não fez ninguém igual a você, Deus não fez outro você, e portanto você precisa se cuidar. A segunda razão que eu gostaria de destacar para esse cuidado é que essa pessoa que aparece na sua frente, diante desse espelho, é frágil. Portanto, você precisa se cuidar por causa da sua singularidade, mas você também precisa se cuidar por causa da sua fragilidade. Dentre toda a criação de Deus, você, eu e você, somos os seres mais frágeis, mais sensíveis, mais vulneráveis, mais carentes, mais dependentes. Nós somos seres frágeis física, emocional e espiritualmente. Não precisamos, queridos, de muita coisa para nos atingir, para nos tornar debilitados. Basta observar a situação em que vivemos. Um vírus que é invisível a olho nu é capaz de provocar a morte, é capaz de nos colocar numa situação extremamente complicada, de colocar numa situação em que nós não damos conta de resolver. É por isso que nós precisamos nos cuidar. É por isso que Timóteo recebe essa palavra de Paulo, para que ele cuidasse dele mesmo, por causa da sua fragilidade. E essa fragilidade se revelava em Timóteo, não apenas na sua fragilidade física, mas também emocional. Ele era um jovem, ao que tudo indica, tímido. Mas também na fragilidade espiritual. Nós somos carentes, dependentes de Deus. Quando Paulo diz para Timóteo cuidar da doutrina, não era apenas para que ele ensinasse uma doutrina correta para as pessoas, mas que ele absorvesse um ensino da palavra de Deus correto para a sua vida espiritual, para que ele tivesse a sua fé fortalecida na doutrina, na palavra, porque a nossa fé é fortalecida dentro da palavra ao ouvir a palavra de Deus. Portanto, a segunda causa, a segunda razão para que você possa cuidar de você mesmo é por causa da sua fragilidade. Por sermos frágeis, nós precisamos nos cuidar, porque qualquer coisa, por pequena que seja, pode nos debilitar. Mas a terceira razão para que a gente receba essa palavra que Paulo escreve a Timóteo como uma palavra que nós precisamos colocar em prática, é porque essa pessoa que aparece aí na sua frente é preciosa. Observe então, você precisa cuidar de você mesmo por causa da sua fragilidade, da sua singularidade. Você precisa cuidar de você mesmo por causa da sua fragilidade. Você precisa cuidar de você mesmo por causa da sua preciosidade, por causa do seu valor. Jesus certa vez fez uma pergunta retórica, ou duas perguntas juntinhas, no mesmo versículo, Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em resposta ou em recompensa da sua alma? Quando Jesus faz essas perguntas, ele está destacando o valor do ser humano. O ser humano é o único na criação de Deus dotado de uma parte espiritual que não morre, uma parte espiritual que nos identifica com um Deus de uma maneira grandiosa. Nós temos uma alma imortal, foi Deus que colocou isso em nós, e Jesus está dizendo que nem o mundo inteiro vale, nem o mundo inteiro é suficiente para se equiparar ao valor, à preciosidade de uma pessoa.
Jesus está deixando claro com essas duas perguntas o nosso real valor, o seu real valor. O salmista lá no Salmo 49, versículo 8, diz assim: pois a redenção da alma deles é caríssima. E ele diz ainda mais, que toda tentativa para resgatar esta alma seria inútil, completamente inútil. O valor que Deus dá a mim e a você, meu querido, é tão grande que foi necessário o sacrifício de Jesus para nos resgatar da condenação eterna. Nada menos que isso seria suficiente para nos resgatar da condenação eterna, porque o nosso valor, o valor que Deus deu a mim e a você, é extremamente alto. Portanto, você precisa cuidar de você mesmo, como Timóteo recebe esta exortação de Paulo, por causa da sua fragilidade, por causa da sua singularidade, por causa da sua preciosidade. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta: quais as áreas essenciais que merecem o seu cuidado, que merecem o nosso cuidado? Eu quero apresentar aqui 3 áreas. Nós somos seres que não indivisíveis, por isso nós muitas vezes nos chamamos de indivíduos. Não podemos ser divididos, mas nós temos essa ideia de colocar a nossa vida em áreas, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais direta em relação às áreas da nossa vida. E nós temos muitas divisões de áreas na nossa vida, mas eu quero destacar aqui 3 áreas gerais, com as quais nós devemos nos preocupar e com as quais nós devemos tomar o devido cuidado. A primeira delas é que você precisa cuidar da sua alma. Primeira área que eu queria destacar com você nessa noite, ou seja, cuide do seu relacionamento com Deus. Pergunta de Jesus merece uma atenção especial. Esta pergunta que nós acabamos de fazer: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus com isso está deixando muito claro para este homem, para esta pessoa, para aqueles que pensam que o valor dela está restrito às riquezas, está restrito ao que ele possa conseguir nessa vida. A alma vale muito mais. Há um homem que a riqueza tinha aumentado exponencialmente. Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 20. Portanto, meu querido, a sua alma é o bem mais precioso, porque ela viverá eternamente. Seus maiores investimentos devem ser no seu relacionamento com Deus. A Bíblia nos dá conta de Maria, que quedava-se aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinos. É por isso que Jesus disse a Maria escolheu, ou disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. Lucas 10, 42. Cuide da sua alma, cuide do seu relacionamento com Deus. Invista no seu relacionamento com Deus, na leitura da palavra, na oração, na sua vida devocional. Não abra mão de ter intimidade com Deus, de estar com o Senhor, de vivenciar este relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. A segunda área que eu gostaria de destacar, que merece todo cuidado, é: cuide do seu relacionamento com as pessoas. Primeiro, cuide do seu relacionamento com Deus. Segundo, cuide do seu relacionamento com as pessoas. Quando nós olhamos para o relato da criação, a única vez que Deus constatou que algo não estava bom foi quando ele viu que o homem estava só. Ou seja, não havia outro ser humano com o qual relacionar-se de igual para igual. Gênesis 2,18. Certa vez ouvi um pregador dizer: é verdade que o ser humano precisa de Deus, mas é igualmente verdade que o ser humano precisa do ser humano. Então, valorize as pessoas, invista em relacionamentos saudáveis, invista em amizades sinceras, esforce-se para manter a paz com todos os homens, como diz lá em Romanos 12, 18, como o apóstolo Pedro fala lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 11. É através do relacionamento com as pessoas que nós expressamos o nosso relacionamento com Deus. Pessoas é o maior tesouro.
Gente é o tesouro mais precioso. Nós precisamos de investir nesse relacionamento com as pessoas. Cuide do seu relacionamento com Deus, cuide do seu relacionamento com as pessoas. E por fim, em terceiro lugar, cuide da sua saúde. Quando Paulo fala para Timóteo cuidar dele mesmo, essas áreas estão envolvidas na sua vida. E quando você lê lá o capítulo 5, lá no versículo 23, você encontra Timóteo recebendo de Paulo essa instrução: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo estava preocupado com a saúde física de Timóteo. E é preciso que nós nos preocupemos com isso, porque nós precisamos perceber que a palavra de Deus se preocupa, que Deus desde o início se preocupa com a nossa saúde física. O mundo de hoje segue um ritmo alucinante, com exigências cada vez maiores. De um lado, a demanda do trabalho com metas cada vez mais arrojadas, em tempo cada vez mais curto. De outro lado, as apelações da vaidade, cada vez mais atraentes, levando um público cada vez maior a tomar caminhos até perigosos, para alcançar um padrão de beleza que a sociedade hedonista, narcisista impõe. E as pessoas acabam se colocando nesses riscos. São fatores de risco para a saúde, comprometendo os sabores, os prazeres, as alegrias dos poucos anos de vida que Deus nos dá nessa terra. Paulo então exorta Timóteo: cuide da sua saúde, Timóteo. Alimente-se corretamente, exercite-se regularmente, descanse periodicamente, refazendo as suas forças físicas. Um ditado muito conhecido: trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Basta lembrar que Deus determinou um dia de descanso, porque Ele se preocupa com a nossa saúde física. Charles Chaplin disse: sois homens, não sois máquinas. Lembre-se, Deus escolheu fazer do nosso corpo o lugar de sua habitação. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então cuide-se, porque você é especial, é frágil. Cuide-se, você tem um alto valor. Cuide do seu relacionamento com Deus, cuide do seu relacionamento com as pessoas, cuide do seu relacionamento consigo mesmo, da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Invista na sua saúde, para que você possa desfrutar das bênçãos que Deus tem para você neste mundo, porque Deus tem grandiosas bênçãos. Que Deus te abençoe, que Deus aplique essa palavra ao seu coração, que a presença do Senhor caminhe com você. Nós estamos caminhando para o encerramento do culto nesta noite, e eu quero convidar você a curvar a sua fronte, fazer uma oração. Nós vamos orar, encerrando e recebendo a bênção de Deus. Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós recebemos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra nos instrui a este cuidado especial, Pai, que nós devemos ter conosco mesmo. Este cuidado, ó Deus, que o Senhor, através de Paulo, instruiu Timóteo a ter, e que esta palavra venha até nós, Pai, trazendo também essa exortação, para que nós possamos perceber, Pai, a necessidade deste cuidado, porque o Senhor nos deu a vida, e a vida é preciosa, e nós precisamos, Deus, obedecer a Tua palavra, como uma ordem expressa, de que o Senhor nos manda cuidar de nós mesmos, de todas as áreas da nossa vida, que possamos encarar esta palavra, Pai, como instrução do Senhor, como ordem do Senhor, e colocá-la em prática em nossa vida, tendo cuidado, Deus, com o nosso relacionamento com o Senhor, vivendo, ó Deus, na Tua presença, buscando a Tua face, ouvindo a Tua instrução através da Tua palavra, tendo cuidado com os nossos relacionamentos com as pessoas, Pai,
entendendo, Deus, que as pessoas são os bens mais preciosos, as nossas amizades, a nossa família, as pessoas com as quais convivemos, seja no trabalho, seja na escola, seja no dia a dia da vida, que possamos cuidar desses relacionamentos, Pai, que são preciosos. Ó Deus, clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude também a cuidar da nossa saúde. Muitas vezes somos tão displicentes, Pai. Pedimos ao Deus que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos cuidar nesta área tão especial. O Senhor decidiu que os teus filhos, que aquele a quem o Senhor enviou o teu Espírito para habitar no nosso coração, a nossa vida. O Senhor fez do nosso corpo o santuário do teu Espírito. Portanto, Deus, somos exortados a cuidar do nosso corpo, cuidar para que ele seja, Deus, instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Olha para nós com a tua graça, que esta palavra fique em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a tua face e nos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, as instruções do Santo Espírito de Deus, queridos irmãos, repouse sobre a vida de cada um de vocês, sobre a igreja do Senhor Jesus em todo lugar, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma ótima semana e que esta palavra possa ser colocada em prática em nossa vida. Fique em paz, Deus te abençoe. Paz que nos traz, é bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque Ele quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatar.